Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender as leituras da missa. E hoje nós vamos estudar as leituras do Domingo de Ramos e da Paixão. Mas antes que você esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber notificações. E se você acha que o nosso trabalho é bom, que esta é uma plataforma digna para continuar divulgando e espalhando a palavra de Deus, pense em colaborar conosco por meio de um depósito Pix nesta chave que você está vendo aqui embaixo. Quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso trabalho possa continuar e que mais pessoas possam continuar recebendo esta explicação das leituras da liturgia dominical. Hoje nós vamos estudar o Domingo de Ramos e da Paixão. E é isto mesmo. Você escutou bem, Domingos de Ramos e da Paixão. Parece até uma redundância, não é verdade? Porque já na próxima sexta-feira nós vamos celebrar a Paixão do Senhor. Por que esta duplicidade no domingo que antecede a Páscoa? Isso tem uma razão histórica e veja aí a explicação. Isto se deve ao seguinte, que a nossa liturgia funde duas tradições diferentes. Havia uma tradição na chamada Gália, que é atualmente a França, na Espanha e no Oriente, e nesta tradição se celebrava a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas na Itália, quer dizer, Roma e Península Itálica, a bota, né? Lá se celebrava a Paixão do Senhor, no domingo anterior. Isso aqui é interessante porque na Itália, até hoje, a sexta-feira não é feriado. O feriado na Itália é na segunda-feira da ressurreição. Então, a liturgia que nós temos hoje funde essas duas tradições. E aqui outra coisa que é importante explicar é que existem três formas diferentes de iniciar a celebração. Todas elas estão prescritas no missal. Então, se o padre fizer uma ou outra, não está inventando nada, tá bom? A primeira forma é a procissão com ramos, ou então uma entrada solene sem a procissão. Então, o povo já na igreja, o padre lá no fundo da igreja lê o evangelho da entrada, e tanto na forma com a procissão, como na forma apenas com a entrada solene, se benzem os ramos, ou numa forma simples, quando não tem a bênção dos ramos, entrada habitual, simples, e já vai direto para a primeira leitura, sem ler o evangelho da entrada. Viu só que interessante? Percebeu a riqueza dos detalhes da nossa liturgia? Vamos então ver o evangelho da entrada. Mas antes eu quero chamar a atenção. Não sei se você já escutou. Eu já escutei mais de uma vez algum pregador dizer o seguinte: que nós devemos ser o jumentinho em que Jesus monta. Isto é uma grande bobagem. Quem fala isso não entendeu o sentido do jumentinho neste gesto profético de Jesus e por isso precisa escutar esta explicação que a Rita vai nos apresentar agora. Veja só. A conhecida entrada messiânica, né? Todos nós já em algum momento ou vimos, ouvimos, vimos teatros e tudo mais. Então, a entrada messiânica
ela está dentro daquilo que no Antigo Testamento já se falava, a questão da vinda do Messias. Quem era o Messias, né? Em hebraico, é Mashiach, ungido. Ao longo do Antigo Testamento, vai se formando uma imagem complexa. Essa imagem do Messias, ela vai adquirindo formas e imagens diferentes ao longo da história. Um rei descendente de Davi, que vai restabelecer a dinastia davídica. E essa questão de restabelecer a dinastia davídica, mesmo nos evangelhos, vocês encontram também a memória ou a esperança ou fala sobre Jesus na imagem desse Davi, da volta ou da restauração da monarquia, né? Então, derrotar os inimigos de Israel, restaurar o Império Davídico, mas a demora da chegada deste personagem transformou o Messias num personagem mítico. Então, ele virá com Elias e resolverá todos os problemas do mundo. Isso dentro da esperança messiânica. O rei montado no jumento, é o que nós temos na leitura, nesta leitura de entrada. Então, o Messias que entra em Jerusalém solenemente, não montado em um cavalo, mas montado num jumento ou uma mula, né? Por que isso? Dentro do livro dos Reis, lá no capítulo 1, é o primeiro livro dos Reis, e nesses versículos, e também no texto de Zacarias, nós vamos ter a questão da montaria. Cavalo é o animal para a guerra. Você não vai para a guerra montado no jumento, né? O jumento não é o animal para a guerra. Jumento, mula, animal do tempo da paz, do tempo de lavoura e tudo mais. Então, o Messias, quando a imagem de Jesus entrando solenemente em Jerusalém, montado num jumento e não em um cavalo, ele está dizendo qual Messias é ele. É o Messias da paz, do perdão, da esperança, não o Messias da guerra. Os ramos que nós temos nessa liturgia, né? Então, normalmente de palmeira ou de oliveira. Simbolismo, vida, vida nova, vitória, símbolo da Torá, né, o compromisso com a Torá. O que é exclusivo nessa leitura? Porque nós temos essa entrada messiânica em Mateus, Marcos, né? Então, o que é exclusivo de Lucas? O versículo 38, a aclamação do povo não tem hosana no mais alto dos céus. Não sei se vocês observaram, porque para a gente é tão normal dizer que ao entrar Jesus foi aclamado, hosana, né? E eu às vezes já vi até em liturgia, ler que não aparece o hosana e na hora de comentar o texto se fala como se tivesse ali o hosana. Bendito o que vem, o Rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto. É praticamente a repetição do capítulo 2, quando os anjos anunciam aos pastores, né? Então, paz no céu. Não é difícil a gente perceber a influência do cotidiano quando o evangelho foi escrito, e é no período romano. Então, a crítica é a paz, a pax, ou a paz romana, que esta era baseada em sangue e lágrima, dor e sofrimento. Agora não, né? É a alegria dessa chegada. Jesus é o verdadeiro rei, não o imperador romano. Então a aclamação não é para o imperador, e sim para Jesus. É Jesus quem traz a verdadeira paz. Olha, ele está montado no jumento. Ele não está montado para a guerra. Então, quem traz a verdadeira paz não é o imperador ao voltar da guerra, porque ganhou, mas é Jesus que apresenta. Os fariseus pedem que Jesus repreenda os discípulos. Isso é exclusivo de Lucas, não tem nos outros.
Eles querem evitar um conflito com o Império Romano. Imagina só, gente, entra por aquele portão, uma multidão por ali, e o povo aclamando Jesus como se aclamasse o imperador. Isso podia trazer confusão. Então, o que os fariseus pedem é para aplacar ou para evitar um conflito com o Império Romano, né? E Jesus, no versículo 40, registra essa advertência e cita o profeta Abacuque. Da parede a pedra gritará. Viu só o que significa este gesto profético de Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho? O Evangelho da Paixão é bastante longo. Vamos apenas apontar alguns detalhes para que você possa compreender. O relato da paixão e morte de Jesus é o bloco mais antigo e homogêneo dos evangelhos. Então, a gente costuma até dizer, né, a nível pedagógico, vamos dizer assim, os evangelhos começaram por onde? Pela paixão, morte e ressurreição. Então, esse bloco da paixão está nos 4 evangelhos, é o bloco mais antigo. O que o texto espera ao ler esse bloco da paixão é que você pergunte por que Jesus foi condenado desta forma. E aí vem o que nós temos no que nós chamamos de início do evangelho. Os 4 evangelistas usam um texto mais antigo, quer dizer, eles têm esses relatos da paixão, e cada evangelista faz a mudança, ou acrescenta, ou adapta o relato de acordo com a sua comunidade, com a sua teologia e tudo mais. Alguns trechos, né, alguns detalhes de um evangelista para o outro muda. A versão de Lucas tem características próprias e trechos exclusivos, várias inserções e ensinamentos morais, para convidar o leitor, a leitora, não ter medo da cruz. Jesus não só aceita, como deseja o martírio. A paixão é o confronto decisivo entre Jesus e Satanás, né, no sentido de que o mal presente que leva à morte. Jesus é o Salvador até o último momento. Um dos malfeitores pede e garante seu lugar no reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele é o Salvador e garante aquele que adere a ele, que se arrepende e que pede perdão. Lembra que o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos perdões, né? O Evangelho que mais fala também da misericórdia e do perdão. Para a liturgia de hoje, nós temos 2 possibilidades. Nós temos o trecho mais longo, que vai do capítulo 22, versículo 14, até o 23, 56. Então, da última ceia até o sepultamento. Esse é o trecho mais longo. E o mais breve é o capítulo 23, dos versículos 1 ao 49, da entrevista de Pilatos até a morte de Jesus. E a primeira leitura tirada lá da segunda parte do profeta Isaías. Será que fala de Jesus ou de outra pessoa? Vamos ver. Esse é um trecho do segundo Isaías, vocês se recordam rapidamente, né? O segundo Isaías atuou no tempo do exílio da Babilônia, então o livro foi escrito no tempo do exílio, ou seja, entre 586 até 539, 530 mais ou menos. É um profeta anônimo que convida os judeus que estão exilados a renovar a esperança. Tá bom. Neste segundo Isaías, nós temos 4 poemas, ou como a gente costuma falar, 4 cantos, que falam de um personagem misterioso, que é o tal do servo do Senhor, o servo de Javé. Tá? Agora, prestem atenção nisso aqui, ó. Este personagem, ele é caracterizado pelo sofrimento e por isso ele é chamado de servo sofredor. Então a gente fala ou de servo sofredor ou servo de Javé.
Este servo tem algumas características. Quais são elas? Então, em primeiro lugar, na leitura de hoje, este servo aparece como alguém que tem palavras adequadas, palavras apropriadas para construir a sociedade. O Senhor me deu língua de discípulo, né? Todo dia ele me desperta o ouvido para que eu possa ter palavras para falar. Ou seja, ele escuta com atenção o que Deus ensina e aprendendo o que Deus ensina, ele tem palavras adequadas para construir uma sociedade melhor. Ele não é violento, ele aceita as ofensas, apoia-se unicamente na força de Deus para não se abater no momento da humilhação. Então, essa vamos dizer, é o perfil do servo. O que nos faz uma pergunta, que nos coloca uma pergunta. Quem se apresenta como servo de Deus e não tem essas características, quer dizer, que não tem palavras que constroem, mas ao contrário, tem palavras somente para incentivar o rancor, o ódio, o ressentimento. Que, ao invés de ser alguém sereno, tranquilo e pacífico, é violento. Gente que não leva desaforo para casa, que está sempre respondendo, sempre agredindo em resposta a qualquer crítica que escuta. Esse tipo de gente pode ser qualificado como servo de Deus? Continuando, retornando ali à leitura, quem é este servo do Senhor no segundo Isaías? Vejam que o profeta não identifica quem é esta pessoa. Ele não diz o nome. E por isso surgiram várias interpretações. Pode ser o povo que está exilado, que está sofrendo, que está humilhado. Ou pode ser outro profeta. Só que o segundo Isaías não diz quem é. Como o profeta não explica quem é, criou-se esta expectativa de que este servo poderia ser o Messias. Nesta esteira de identificar o servo como Messias, a tradição cristã identificou com Jesus, porque fez o seguinte processo, né? O servo é o Messias, Jesus é o Messias, então o servo é Jesus. Mas esta é a releitura cristã. Pois é, o profeta Isaías não estava enxergando Jesus na cruz. Mas e o Salmo, será que fala de uma pessoa que está crucificada? Vamos ver aí a explicação. Nos três recortes que nós temos três momentos. Os versículos 8, 9, 17 a 19, nós temos a descrição do sofrimento, incluindo aquilo que os outros falam, a humilhação que os outros impõem a esta pessoa que está sofrendo. Percebam, o Salmo não fala de uma pessoa que está na cruz. É uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está passando fome, que está humilhada, que está num momento de crise muito grande. Não fala de uma pessoa que está na cruz. Chama atenção a isso. Depois, o segundo momento, esta pessoa faz um pedido de socorro. E o terceiro momento, esta pessoa faz uma profissão de fé. Então, em primeiro lugar, primeiro momento que temos aí, a descrição do sofrimento, né? São vários aspectos: zombarias, truculência e agressões. Então, é uma pessoa que está sendo agredida física e moralmente. O segundo momento é no versículo 20, que é o pedido de socorro, que demonstra uma confiança inabalável. O Senhor Deus irá me salvar. Então, o salmista está num sofrimento terrível, e por maior que seja o sofrimento, ele renova a sua esperança. Os versículos 23 a 24 são uma profissão de fé. E é uma profissão de fé bastante interessante, porque, baseado nesta confiança, nesta certeza de que Deus vem salvar,
ele diz: a justiça de Deus não falhará. Como agradecimento, ele se propõe a dar testemunho público da salvação recebida. Ele anunciará o nome do Senhor e convidará todos a celebrar esta ação salvadora de Deus. Porque o Salmo 21 ou 22 não é um salmo de lamentação, um salmo de reclamação, mas é um salmo de confiança. Ah, eu tenho certeza que você nunca tinha prestado atenção nesses detalhes. E tenho certeza também que você já leu mais de uma vez o canto da carta aos Filipenses e não percebeu isto que a Rita vai nos explicar agora. Esse hino, que é conhecido como o hino a Kênosis, o esvaziamento, o hino cristão, né, primitivo anterior a Paulo. Quer dizer, esse hino já circulava e Paulo se apropria do hino e faz acréscimos e coloca ali na carta. Ele reescreve esse hino. Então, é importante saber que ele já existia antes de Paulo escrever. A gente diz assim, é o hino em forma de V, porque ele tem movimento, né? Olhem só, diz lá, no versículo 6, a pessoa divina pré-existente. No versículo 7, nós temos ali a encarnação. No 7, ainda no finalzinho do 7, do 8b, a humilhação e morte de cruz, que é o C, não é qualquer morte. No versículo 9, ressurreição e exaltação. No 10, poderio sobre todos. E no 11, a pessoa divina na glória eterna. Então, você tem claramente esse movimento. Todo o processo de nascimento, vida, morte, ressurreição e estar junto de Deus. Que leituras bonitas e que riqueza na nossa liturgia, não é verdade? Se você tiver que fazer uma catequese ou uma reflexão, uma homilia sobre essas leituras, preste atenção agora nas sugestões. Então, para o Evangelho da Entrada e a procissão de ramos, a ideia, né, de que os ramos são sinal da nossa adesão ao projeto de Jesus. Projeto de paz, de reconciliação, de perdão, de acolhimento, de respeito, fim do preconceito e da violência, fim das injustiças, fim da fome. Então, as palmas são sinal, manifestação do nosso propósito de aderir ao projeto de Jesus. É por isso, então, a ideia do jumento, né? Jesus entra não como rei, não como o Messias da violência, o Messias da truculência, mas como o Messias da paz, da reconciliação. Para a celebração da paixão, a ideia que poderia nortear uma homilia é esta: a palavra final não é a morte na cruz. Então, fazer memória do sofrimento de Jesus, não para ficarmos aí tristes, chorosos, nos lamentando, ou o que é pior, sentimento de culpa. Foi pelos teus pecados que Jesus morreu. Tá, isso aí é uma linha de pregação também, mas ela é um pouco perigosa às vezes, né? A morte de Jesus, não para nos fazer culpados porque Jesus está morto, mas ao contrário, com gratidão e esperança. Porque na cruz de Cristo, os nossos pecados foram perdoados e nossos sofrimentos têm sentido. O nosso sofrimento, Jesus conhece. E assim como Cristo sofreu e ressuscitou, nós somos convidados a renovar a esperança. O nosso sofrimento não é a palavra final, mas além de tudo isso, a reconciliação, a vida e a salvação. Fala a verdade. A nossa liturgia tem uma riqueza que a gente nunca consegue esgotar.
Se você acha que o nosso trabalho é importante, se te ajuda, colabore conosco por meio de um depósito no valor que você quiser, no valor que você puder, nesta chave Pix. E considere também a possibilidade de participar conosco dos nossos encontros toda terça-feira à noite, para um estudo um pouco mais aprofundado destas leituras todas. Você vai ter também oportunidade para fazer perguntas e tirar dúvidas. Não se esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal, marcar o sininho para receber notificações e deixe o seu comentário, deixa lá se gostou, se não gostou, de qual cidade você está nos assistindo. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender com mais profundidade e saborear a riqueza da nossa liturgia e da palavra de Deus. Uma boa celebração de Ramos e da Paixão para você. Que Jesus possa entrar na sua vida, na vida da sua família, que possa para a nossa sociedade trazer a verdadeira paz.